Bem-vindo a mais uma história bruxa. Minha ex-esposa abandonou nossos filhos para curtir com o namorado, mentiu sobre estar sem dinheiro enquanto gastava o dinheiro da pensão deles com ele, me vinguei e fiz ela perder tudo. Eu, homem de 38 anos, estou divorciado há 1 ano da minha ex-esposa, mulher de 37 anos. Temos 2 filhos de 10 e 7 anos. Eu tenho a guarda parcial das crianças e elas passam metade do mês comigo, mas ainda tenho que enviar dinheiro da pensão alimentícia pelo tempo que eles passam com ela. Como minha renda é muito maior que a dela, eu tenho que pagar pensão alimentícia e pensão para os 2. Nosso divórcio não foi agradável e não estamos em bons termos. Eu pedi o divórcio porque brigamos muito nos últimos anos de nosso casamento e ela mudou completamente como pessoa. Durante nossa última briga, ela gritou e disse que desejava nunca ter se casado comigo. Então depois disso, eu a deixei e pedi o divórcio. Ela nem tentou me contactar ou me fazer voltar depois disso e já se passou 1 ano desde o nosso divórcio. 6 meses depois do nosso divórcio, ela começou a sair com outro homem e descobri isso por meio de um amigo em comum. Fiquei decepcionado por ela ter seguido em frente tão rápido, mas não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso, então deixei para lá e não toquei no assunto com ela, só falávamos sobre as crianças e coisas necessárias. Foi assim nos últimos 6 meses, e mesmo que eu estivesse um pouco machucado por ela ter seguido em frente tão rapidamente, eu sabia que ela era uma boa mãe para nossos filhos, então não fiz nada que pudesse prejudicar nossa família. No entanto, recentemente, ela fez algo que me convenceu de que ela é uma pessoa horrível e nem merece estar perto dos nossos filhos. 10 dias atrás, eu estava em uma viagem de negócios e voltaria em 3 dias. Tecnicamente, ela deveria deixar as crianças na minha casa no 2º dia e eu cuidaria delas a partir daí. Mas eu avisei a ela que estaria em viagem e perguntei se ela poderia cuidar delas por apenas mais 3 dias até eu voltar. Ela concordou e até tenho prints dela dizendo sim, então, fui para a viagem de negócios sem preocupações. Mas na segunda noite, recebi uma ligação do meu filho perguntando onde eu estava, porque a mãe deles tinha largado eles na porta da minha casa, mesmo sabendo que eu não estava lá. Eles estavam batendo na porta há 15 minutos e ninguém tinha atendido, então estavam esperando do lado de fora. Era inverno e o tempo estava congelante nessa altura, então eu disse para eles irem para a casa dos vizinhos por um tempo até eu resolver toda essa bagunça. Eu realmente acreditei que minha ex-esposa tinha esquecido ou cometido um erro. Infelizmente, meus vizinhos também estavam fora da cidade na rua em que eu morava, e ela estava praticamente vazia naquele dia. Eu tinha acabado de me mudar para uma nova casa e a área em que estou morando ainda é relativamente nova, então a maioria das casas ainda não foi ocupada. Apenas a casa em frente a mim estava ocupada por um casal idoso, mas eles não estavam em casa, e as outras casas da rua estavam vazias e desocupadas. Já estava em pânico quando meu filho me disse que os vizinhos não estavam em casa, então disse para ele esperar alguns segundos enquanto ligava para a mãe dele. Liguei para minha ex-esposa e pedi para ela pegar as crianças na minha casa e levá-las para casa, porque não queria que pegassem um resfriado esperando na neve. Eu esperava que ela se desculpasse rapidamente por ter esquecido e voltasse imediatamente. Mas para meu choque e horror, ela me disse que as crianças agora eram meu problema, já que tecnicamente era minha vez de ficar com elas. Eu não sabia o que dizer, então comecei a pedir a ela para voltar e não fazer isso comigo, não por minha causa, mas pelas crianças. Ela desligou a ligação, então, com as mãos trêmulas, tentei enviar uma mensagem de texto a ela e pedi para ela, por favor, levar as crianças de volta para casa. Ela disse que estava atrasada para um encontro com o namorado e que eles queriam celebrar 8 meses juntos. Já haviam passado mais de 20 minutos desde minha ligação com meu filho, e eles estavam esperando no frio por quase 35 minutos, sem outra opção. Tive que ligar para o serviço de proteção à criança e explicar a situação para eles. Eles estavam no local em questão de minutos e então assumiram a responsabilidade de levar meus filhos da minha casa para a casa dos meus pais, que fica um pouco fora da cidade. Meus filhos são muito jovens para irem sozinhos e não conheciam nenhuma rota de ônibus ou algo do tipo, então literalmente não poderiam ter ido para lá sozinhos. Meus sogros não estão vivos e faleceram antes mesmo de minha ex-esposa e eu nos casarmos, e qualquer outro parente que eu tivesse na cidade não cuidaria das minhas crianças até eu voltar, então a casa dos meus pais era a opção mais segura.
Também denunciei minha ex-esposa por negligenciar nossos filhos e colocar eles em perigo de propósito. Porque, quando a polícia os encontrou, eles estavam sentados na frente da minha porta e estavam literalmente usando o cobertor do meu filho mais novo para se manterem aquecidos. Me senti péssimo depois que me informaram sobre o estado em que meus filhos estavam, mas me senti muito melhor depois que foram deixados na casa dos meus pais. Também indiciaram minha ex-esposa por negligência algumas horas depois de fazer minha denúncia e fui dormir naquele dia me sentindo vingado. Eu sabia que meus filhos estavam seguros e minha ex-esposa teria que pagar o preço quando eu voltasse. Já havia contactado meu advogado logo depois de me informarem que meus filhos estavam bem e iríamos pedir a guarda total assim que eu voltasse, o que significaria o fim de todos os pagamentos de pensão alimentícia e mal podia esperar para ensinar a ela uma lição. Ela e eu não nos falamos nos próximos dias, mas sabia que ela tinha sido acusada apenas de uma contravenção. Assim que cheguei em casa da minha viagem, fui ver meus filhos primeiro e tivemos uma longa conversa sobre o que aconteceu. Me desculpei por não poder estar lá pessoalmente para eles e disse que isso nunca mais aconteceria, porque agora eu ia pedir a guarda total e garantir que eles estivessem sempre comigo. Meu filho mais velho parecia um pouco aliviado e feliz demais quando eu disse isso, porque sempre assumi que minha ex-esposa tinha sido uma boa mãe. Ela não era muitas coisas, mas até onde eu sabia, não era uma mãe ruim, já que sempre parecia se importar com as crianças quando estávamos juntos e mesmo depois do nosso divórcio. As crianças nunca me deram motivo para me preocupar com como era a vida delas com a mãe delas. No entanto, depois de perguntar por que ele estava tão feliz por não ter que morar mais com a mãe, meu filho começou a hesitar e disse que a mãe tinha proibido ele de falar comigo sobre essas coisas. Eu não gostei do som disso, então insisti. Ele eventualmente me contou que há muito tempo ele e o irmão estavam tendo dificuldades na casa da mãe. Ela começou a ser muito rígida e de repente não permitia que comessem nenhum doce ou coisas diferentes enquanto estavam lá na metade do mês dela. Eram obrigados a comer a mesma comida todos os dias, o tipo de comida que meus filhos chamavam de comida de doente, porque é o que eu dou a eles quando estão doentes. Eram obrigados a comer mingau sem gosto e algum tipo de aveia todos os dias no almoço e no jantar. Apenas nos fins de semana eles ganhavam algo diferente, mas mesmo assim seria apenas pão com algum molho. Sua mãe afirmava que isso era tudo para a saúde deles, mas não entendo como uma completa falta de carne e legumes na dieta deles por metade do mês iria deixar eles mais saudáveis. Também não consegui entender por que exatamente ela os proibiu de comer doces e fast food. Entendo que não é bom para a saúde deles se eles comerem regularmente, mas acho que deixar eles comer um pouco de vez em quando não vai prejudicar de forma alguma. Na verdade, isso provavelmente é até melhor para eles, porque então pelo menos não desenvolverão traumas com comida no futuro. Eles também me contaram algumas coisas, como quando estavam na casa dela, só podiam ir para a escola e voltar para casa imediatamente. Não podiam receber amigos ou ir para festas do pijama, então tinham que guardar tudo isso para quando estivessem morando comigo. Meus filhos também não podiam comprar nada que quisessem quando ela os levava às compras. Isso quer dizer que eles ficavam sem brinquedos, sem livros, sem roupas e nem mesmo algo como nuggets de frango quando estavam no supermercado. Ela só comprava coisas que precisava, enquanto eles ficavam de lado e quietos o tempo todo, porque caso contrário ela gritava com eles. O pior de tudo é que ela os proibiu de falar comigo sobre qualquer uma dessas coisas, então eles não me contaram nada sobre como estavam sendo tratados na casa da mãe por muito tempo. Eu não entendia o que estava acontecendo, então finalmente decidi falar com minha ex-esposa e descobrir por que ela estava fazendo isso com nossos filhos. Quando liguei para confrontar ela, ela começou me culpando por chamar a polícia e a denunciar, mas ignorei tudo isso e perguntei sobre tudo que nossos filhos tinham reclamado. Não fazia sentido, eu pagava o suficiente de pensão para ela comprar as coisas que eles queriam e mesmo assim eles reclamavam de nunca terem o suficiente para vestir, brincar e nem mesmo para comer. Então perguntei a ela o que estava acontecendo, e ela disse que estava entre empregos no momento e não podia se dar ao luxo de gastar tudo com as crianças. Isso ainda não fazia sentido, porque eu também estava pagando pensão para que ela pudesse manter seu padrão de vida. Tenho uma renda decente, e a pensão alimentícia combinada com a pensão para as crianças é uma quantia substancial que ela pode facilmente viver sem comprometer o padrão de vida de nossos filhos.
Argumentei com ela por um tempo até que ela finalmente perdeu a paciência e disse que não era da minha conta o que ela fazia com o dinheiro dela e então desligou a ligação. Isso me irritou, porque esse dinheiro não era dela, era meu, que eu estava enviando para ela pelos meus filhos, e ela deveria usar a pensão alimentícia para nossos filhos e não para si mesma. Pude perceber que ela estava mentindo, então meu advogado e eu decidimos que, além de pedir a guarda total, também a processaríamos por abuso infantil e negligência. Ela já tinha um caso criminal em suas mãos por causa do que tinha feito com nossos filhos, obrigando eles a ficar no frio enquanto eu estava fora na viagem, e agora eu estaria processando ela também. Se passou 1 semana e meia desde então, e alguns dias atrás ela foi intimada, e no próprio dia ela me ligou começando a derramar suas falsas lágrimas de crocodilo. Ela não me contactou em momento algum no meio disso, e só quando percebeu que ia perder a guarda dos filhos é que me ligou. Eu tinha uma suspeita de que ela não me ligou porque queria nossos filhos, mas porque queria a pensão alimentícia que vinha junto com isso. Eu disse a ela ao telefone outro dia que ela mesma criou a situação e que eu não podia mais confiar nela com as crianças, então ela começou a dizer que estava apenas tentando me provocar um pouco e que ela ia voltar a cuidar bem das crianças. Eu não acreditei e disse a ela que suas lágrimas não iam me comover, e então ela disse que não conseguia sobreviver sem eles. Disse que a pensão alimentícia era necessária para ela sobreviver porque estava entre empregos, e isso confirmou o que eu já suspeitava, que ela queria a guarda de nossos filhos pelo dinheiro e não porque realmente os amava. Eu já estava revoltado com isso e estava prestes a desligar quando ouvi sua amiga e advogada atrás. Ela falou para ela sobre como ela precisava esquecer o dinheiro da pensão alimentícia e falar comigo sobre o processo judicial das crianças. Então minha ex-esposa mudou para falar sobre isso e disse que eu não deveria estar processando ela por algo tão insignificante porque ela já tinha muitos problemas. Ela já estava sendo processada pelo incidente que aconteceu enquanto eu estava ausente. Eu também estava lutando pela guarda, e agora, além de tudo isso, decidi adicionar mais problemas a ela com um processo de proteção à criança. Ela disse que nada disso era justo com ela e afirmou que eu estava fazendo isso de propósito para machucar ela, porque ela seguiu em frente na vida e eu não. Eu literalmente ri do quão delirante era essa declaração e então desliguei a ligação porque não havia sentido em tentar discutir com ela. Não falei com ela depois disso e me concentrei no trabalho e em cuidar dos meus filhos. Eu já sabia que meus filhos não voltariam a morar com a mãe custasse o que custasse, e eu também não continuaria os pagamentos de pensão alimentícia, então tenho procurado babás para quando estou fora trabalhando e eles precisam ser cuidados. Por enquanto, minha mãe está morando comigo para cuidar das crianças até eu voltar do trabalho. Ontem, recebi uma ligação da minha mãe enquanto estava no trabalho, onde ela me disse para voltar para casa correndo porque minha ex-esposa estava na porta e se recusava a sair sem falar comigo. Eu não podia simplesmente voltar para casa porque estava no meio de um dia de trabalho e tinha uma reunião para participar, então disse a ela para colocar ela no telefone comigo. Falei com ela e disse que se ela continuasse com esse comportamento psicótico dela, eu seria obrigado a entrar com uma ordem de restrição contra ela também, e então a situação ficaria pior para ela. Ela não respondeu a isso e foi direto para reclamar de como eu estava arruinando a vida dela de propósito. Ela disse que eu precisava ter um pouco de compaixão e retirar o processo judicial, já que estava se tornando muito difícil para ela lidar mentalmente com tudo de uma vez. Ela estava lidando com as acusações contra ela no caso da custódia que deveria começar em alguns dias, e além disso, o processo judicial que também estava programado para acontecer esta semana. Já informei meus colegas de trabalho e chefe que vou ter que fazer pausas regularmente para os casos judiciais dos quais faço parte agora, e eles estão bem com isso. Mas minha ex-esposa diz que, como está entre empregos, não pode se dar ao luxo de gastar tanto tempo e dinheiro com um advogado, além de comparecer às reuniões. Mas isso não era problema meu, eu disse a ela a mesma coisa que ela me disse quando liguei para ela quando ela deixou nossos filhos na minha casa, que isso agora era problema dela e não meu. Eu admito que disse isso puramente por despeito, mas realmente acredito que foi principalmente por causa de como ela vinha me tratando e tratando os filhos desde o divórcio. Ela recebia os pagamentos de pensão alimentícia mensalmente, junto com a pensão para as crianças. E mesmo assim privava meus filhos de um bom ambiente doméstico e os ameaçava para não me contarem nada sobre isso também.
Acho que fui totalmente justo processando ela e tentando obter a guarda total, porque ela foi egoísta, desonesta e falhou em ser uma mãe, então meu tom rude com ela deveria ter sido a menor das preocupações dela. Mas ela começou a chorar na ligação como um bebê e disse que eu estava sendo horrível com ela. Ela afirmou que já era ruim o suficiente que ela ia perder a guarda dos filhos, ela nem achava que tinha chance dadas as circunstâncias, mas além disso eu estava exagerando em processar ela também. Tenho me sentido realmente culpado com isso, mesmo que tenha dito a ela na ligação que não havia nada que pudesse ser feito agora. Atualização 1. Oi pessoal, passaram 2 dias desde que postei aqui, e cheguei à conclusão de que não há motivo para me sentir culpado, graças a vocês e também aos meus pais. Agora tenho certeza de que os fundos que enviei para ela para as crianças não estavam sendo usados para elas de forma alguma, e ela estava gastando tudo consigo mesma. Eu e ela não nos seguimos nas redes sociais e não estou exatamente em contato com nossos amigos em comum regularmente por causa do meu trabalho, mas depois de postar aqui, decidi discutir isso com alguns amigos também. Porque se houvesse alguma maneira de saber qual era a sua verdadeira situação financeira, seria através deles. Meus filhos me disseram algumas horas depois do meu post aqui que ela ficava em casa na maioria dos dias, mas nos fins de semana ela saía por horas e os deixava com os vizinhos. Acho que quanto mais espero, mais meus filhos vão se abrir, e tenho certeza de que ela os instruiu a não falar sobre nada disso comigo. Então, eu sabia que algo suspeito estava acontecendo e finalmente decidi deixar meus princípios e valores de lado por um tempo porque agora eu absolutamente tinha que fazer um pouco de investigação. Eu evitei fazer isso até agora porque acreditava que, após o nosso divórcio, ela tinha direito à sua privacidade e espaço longe de mim, mas isso foi um grande erro da minha parte. Se eu não tivesse deixado de seguir seus perfis nas redes sociais, eu teria sido capaz de me manter atualizado sobre o que ela estava fazendo. Eu a segui por meio de uma conta de um amigo e descobri que suas redes sociais estavam cheias de fotos dela ostentando, festejando em clubes, bebendo, viagens à praia e escapadas românticas com o namorado em hotéis caros. Parecia o feed de uma blogueirinha rica. Fiquei chocado porque, pelo que ela me dizia, pensei que ela estivesse lutando para pagar suas contas, mas suas redes sociais diziam o contrário. Meus amigos me disseram que não falaram sobre isso comigo porque não queriam se meter, e eu não os culpo porque acho que meio que me distanciei de todos os meus antigos amigos depois do divórcio. Eu e minha ex-esposa namoramos desde a faculdade, e todos os nossos amigos em comum são da faculdade, então acabei me afastando deles desde nosso divórcio, coisa que me arrependo. Ela é uma pessoa horrível e não vou mais me sentir mal por ela, não depois do que acabei de descobrir agora. Atualização 2. Olá pessoal, obrigado por todos os comentários na postagem. Minha ex-esposa e eu estamos atualmente no meio do processo judicial e temos nossa segunda audiência marcada para depois de amanhã. Ela desistiu da batalha pela custódia bastante rápido e disse que estava disposta a renunciar aos seus direitos parentais porque não podia pagar seu advogado para os 3 casos. Agora as crianças estão totalmente sob minha guarda e finalmente posso respirar livremente sem me preocupar com o que vai acontecer. Quanto ao processo judicial, está indo muito bem para o meu lado até agora e acho que continuará assim porque o namorado dela cometeu o erro enorme de me contactar hoje. Ele achou que eu teria simpatia por ele se contasse sua história triste, mas tudo o que fez foi me deixar ainda mais irritado porque me fez sentir que minha ex-esposa estava colocando seu relacionamento de 1 ano acima de seus próprios filhos. Felizmente, eu havia gravado a ligação porque inicialmente achei que ele ia me ameaçar ou algo assim. Em vez disso, ele me disse que queria que eu interrompesse os processos porque minha ex-esposa aparentemente estava trabalhando muito desde que largou o emprego após o divórcio. Ela é freelancer, então o trabalho é difícil de conseguir, mas ela está fazendo o melhor para sustentar a si mesma e a ele. Eu perguntei a ele se sair para festas todos os dias e gastar uma tonelada de dinheiro em viagens com o namorado fazia parte de se sustentar, e ele não tinha resposta para isso, mas ele insistiu que era apenas para mostrar que ela realmente estava lutando com o dinheiro. Ela também estava pagando sua mensalidade na faculdade, porque ele é estudante de mestrado, e isso estava saindo de suas economias. Quando ouvi isso, desliguei e o bloqueei, porque agora tudo finalmente estava fazendo sentido, onde todo o dinheiro estava indo e porque meus filhos estavam sendo privados de uma boa vida. Ela terá que pagar por isso no tribunal e eu vou garantir isso.
Atualização 3. Ei pessoal, faz tempo. Obrigado por toda a preocupação e por perguntar sobre mim. Estou muito melhor agora e as crianças também. Elas estão muito felizes aqui comigo e quase nunca falam sobre a mãe delas agora. Ela perdeu o caso, é claro, e agora me deve 1 tonelada de dinheiro, então ela não pode mais se divertir com o namorado e os amigos. Era ridículo, mas não tenho mais nada a ver com ela agora. Mais uma vez, obrigado por todo o amor e apoio. Resposta 1. Deixar as crianças do lado de fora no frio é verdadeiramente desumano, que mulher horrível. Resposta 2. Não se sinta culpado, provavelmente ela estava traindo você muito antes do divórcio. Resposta 3. O pessoal que paga pensão deveria poder auditar o dinheiro, para evitar o mau uso dele e não deixar que esse tipo de coisa aconteça. E você, meu bruxo, acha que ele exagerou nos processos ou ainda foi pouco? Se inscreva no canal para não perder mais histórias bruxas.